E aí, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal Prof. Caio Química. Nesta segunda aula do conjunto de aulas sobre ligações químicas, vamos comentar um pouco mais sobre o modelo de ligações covalentes, né? Querem aprender um pouquinho mais sobre isso? Se sim, vem comigo então. Vamos lá então, pessoal. Continuar com o conjunto de aulas sobre ligações químicas, né? Na aula passada a gente comentou um pouco sobre uma introdução ao estudo das ligações e também sobre as ligações iônicas, né? A partir dessa aula a gente vai comentar um pouquinho mais sobre o outro tipo de ligação, que é a ligação covalente. Normalmente, esse modelo de ligação, que a gente chama de ligação covalente, ele é muito usado, na verdade, para explicar, por exemplo, ligações entre elementos, conforme eu já falei, não metálicos, os também chamados de não metais ou ametais, né? Como moléculas, se a gente for pegar moléculas diatômicas como H2, N2, tá vendo aqui, ó? O2, tudo moléculas encontradas na natureza, né? F2, Br2 e 2. E também algumas espécies até com poliatômicas, né? Com vários átomos, como P4, S8, né? São tudo estruturas que são formadas entre, se for ver, ligações de elementos não metálicos, os ametais, né? Como, por exemplo, nitrogênio, oxigênio, flúor, bromo, iodo, tudo elementos de ametais, né? Então, nesse caso, como que a gente vai explicar, então, esse tipo de ligação, né? De uma forma geral, para explicar esse tipo de ligação entre não metais, Lewis também propôs o mesmo Gilbert Lewis, que eu comentei com vocês quando a gente estava falando de ligação iônica, ele propôs também um modelo para explicar a partir de vamos dizer assim, de um compartilhamento de par de elétrons entre esses dois átomos para justificar essa ligação covalente que se forma entre átomos de ametais, né? Então, basicamente, é como se ele falasse, tipo, assim, dois átomos têm, por exemplo, ao menos um orbital lá em cada átomo, vamos dizer assim, que tem um elétron só, que naquele orbital é possível colocar, por exemplo, mais um elétron, fazendo um par de elétron dentro daquele orbital. Então, o que esses dois átomos podem fazer num caso como esse? Eles podem, conforme está mostrado aqui, ó, compartilhar cada um com um elétron, compartilha esses dois átomos e forma, por exemplo, a partir desse compartilhamento aqui, antes cada um tinha um elétron em orbitais diferentes, a partir do momento que foi compartilhado, ambos vão ter dois elétrons, que agora vai ser compartilhado entre os dois. Então é uma forma que os ametais têm de ambos conseguir receber os elétrons que eles estão precisando para completar a última camada deles, e fazem dessa forma, então. Os dois átomos acabam, vamos dizer assim, ambos compartilhando elétrons para poder ambos receberem os elétrons que estão precisando, né? Normalmente, essa ligação covalente ela se forma a partir de uma interação entre os elétrons que interagem com o núcleo dos dois átomos que estão envolvidos na ligação. Então, há também uma interação de Coulomb, vamos dizer assim, né, entre as cargas opostas, só que aí o que acontece? Os dois elétrons que estão sendo compartilhados pelos dois átomos, eles são, de certa forma, eles estão interagindo com o núcleo dos dois átomos. Então, se antes cada um dos átomos tinha um elétron lá que ainda não estava compartilhado, e esse elétron ele estava interagindo, vamos dizer assim, com o núcleo desse único átomo, e esse um elétron do outro átomo também estava interagindo com o núcleo dele, a partir do momento que se forma essa ligação covalente, os dois elétrons que estão sendo compartilhados entre os dois átomos agora são envolvidos com interação com os dois núcleos. Os dois elétrons têm interação com os dois núcleos, conforme está mostrado aqui, né? Ó. O núcleo de um, o núcleo do outro átomo, e os dois núcleos influenciam, vamos dizer assim, nesses dois elétrons que estão sendo compartilhados. Então a ligação covalente ela vai ser intermediada dessa forma, né? Vamos dizer assim.
Então, num caso da ligação covalente, é importante a gente salientar que nenhum dos átomos vai perder totalmente o elétron dele. Então, conforme eu tô falando, eles estão compartilhando. Então, o elétron agora é dos dois. Então, é muito importante a gente salientar isso, porque num caso como esse, nenhum átomo ele vai precisar, tipo, receber na totalidade aquela energia de ionização que vai precisar ser, vamos dizer assim, colocada para retirar o elétron. Então, nesse caso, não está sendo retirado elétron de nenhum dos átomos, porque ambos são ametais e não querem perder esse elétron. Então, o que eles querem é receber o elétron sem precisar perder o dele. Então, é por isso que eles compartilham, que os dois ficam com dois, né? É como fazer uma analogia, assim, bem, vamos dizer assim, só para vocês entenderem. Cada pessoa tem um livro, por exemplo, o livro é de uma pessoa e um segundo livro é de outra pessoa. As duas pessoas querem ler os dois livros, mas nenhuma quer doar o livro para outra. Então o que pode ser feito num momento como esse? Compartilhar os dois livros, as duas pessoas leem os dois livros, as duas pessoas podem ser donas dos dois livros e, de certa forma, as duas pessoas podem usufruir desses livros. Então, com a ligação é muito similar, tipo, na ligação covalente, os dois átomos vão usufruir desses elétrons que eles estão compartilhando. Que antes era cada um tinha o seu, né? Aí, a partir do momento que eles estão compartilhando esse par de elétrons, agora o par é dos dois. Beleza? E normalmente, para ser formada a ligação covalente, é muito comum a gente explicar a partir de uma regrinha que a gente chama de regra do octeto, que inclusive já tinha até comentado alguma coisa já na parte de ligação iônica, desculpa. Porém, na covalente ela aparece, vamos dizer assim, também para a gente comentar. Normalmente, quando eles vão compartilhar os elétrons, esses átomos, eles vão compartilhar até os dois átomos conseguirem atingir 8 elétrons na última camada dele. Professor, mas é só nesses casos que vai ocorrer ligação covalente quando ambos conseguem 8 elétrons na última camada? Não, vocês vão ver que tem exceções a essa regra do octeto. Só que essa regra do octeto é bastante importante a gente entender ela de primeiro momento, que normalmente quando os átomos completam a última camada deles e completam os orbitais s e p, sendo 2 no s e 6 no p, nesse momento aqui, então no s a gente fosse fazer em termos daquelas caixinhas que eu mostrei para vocês, um par de elétrons no S. Lembra que o P tem 3 orbitais, né? Tem 3 orbitais P. Que a gente pode mostrar também que tem um par de elétrons em cada um desses orbitais, formando esses 6 elétrons que precisa aqui nos 3 orbitais P, né? O octeto vai ser nada mais, nada menos que isso, quando eles conseguirem completar os elétrons nesses orbitais, no S e no P. E para isso, como precisa de 2 no S e 6 no P, completa essa regra do octeto. Vai ter casos, pessoal, que vai ser utilizados, inclusive, vão ser utilizados na ligação, inclusive os orbitais D, em casos de átomos que têm orbital D também, né? Então, que aí, nesses casos, vão ser exceções à regra do octeto, que vão fazer ligações que vão envolver mais do que 8 elétrons. Vocês vão ver, depois eu vou comentar sobre isso. Mas, basicamente, vamos primeiro se preocupar que, completando esses 8 elétrons na última camada cada um dos átomos, eles conseguem se estabilizar, e é isso que eles vão procurar a partir do compartilhamento de elétrons. Então, aqui eu coloquei um exemplo de uma ligação entre dois átomos de flúor, formando a estrutura, por exemplo, do F2, né? Quando a gente quer representar, por exemplo, essa estrutura do F2, o que a gente pode fazer então? Similar a gente estava explicando lá da ligação iônica, né? A gente mostra aqui o flúor com 7 elétrons, ele tem 3 pares e um que ainda não formou o par de elétron que ele quer formar para completar o octeto, né? E o outro flúor, mesma coisa. O que eles vão fazer normalmente? Eles vão compartilhar esses elétrons que ainda não têm o par um com o outro, conforme está aparecendo aqui, e a partir do momento que eles compartilharam, eles vão formar essa ligação entre os dois, formando essa estrutura do F2. Lembrando que esse compartilhamento também pode ser mostrado assim, né? É comum também aparecer em alguns materiais, aparecer dessa forma aqui, ó. Tipo, esses 6 elétrons são só desse flúor. O outro flúor também tem 6 elétrons que é só dele.
só que dois elétrons aqui, um par de elétrons vai ser compartilhado entre os dois, que é possível ser mostrado dessa forma aqui também. Normalmente, é mais comum, quando a gente quer mostrar a ligação covalente, a gente mostrar esse par de elétrons dessa forma aqui, ó, como um tracinho. Normalmente, esse tracinho, cada tracinho desse é um par de elétrons compartilhado entre os dois átomos que estão envolvidos na ligação covalente. Então, é muito comum a gente mostrar a ligação covalente dessa forma aqui. E normalmente esses pontinhos que ficam em cima só de um dos átomos são elétrons que estão isolados e não estão compartilhados. Os compartilhados vão ser só mostrados entre os dois átomos, por exemplo, por esses tracinhos. Cada tracinho é um par de elétrons compartilhado entre os dois. E esses elétrons isolados fazem parte apenas de cada um desses átomos e não estão sendo compartilhados nesse caso. Até porque esses fluoro aqui, esses pares de elétrons que já estão formados aqui, normalmente não cabe mais nada nesses orbitais que já estão com um par de elétron. Só vai caber dentro do orbital que só tem um elétron, que lembra que dentro de cada orbital cabem dois. Então, esses orbitais que vai ter um elétron só, que são os orbitais que vão ser envolvidos, vamos dizer assim, nessa interação para formar essa ligação covalente que vai ter o par de elétron. Beleza? Então, normalmente é mais comum a gente representar até dessa forma aqui, ó, né? Essa ligação, com cada tracinho desse como um par de elétron compartilhado. Então, normalmente, sempre que a gente quiser representar a estrutura de Lewis para uma ligação covalente, sempre ela vai representar os átomos pelos símbolos, olha aqui, os símbolos dele, e a ligação covalente por linhas. E o par de elétrons isolados a gente vai mostrar como pontos mesmo, conforme a gente já mostrou, né? Então, vai ser basicamente... Então, vai ser basicamente dessa forma que a gente vai mostrar, beleza? Então, por exemplo, se a gente quisesse observar para outros átomos, então no caso aqui do flúor, ele só precisou compartilhar um par de elétrons só, fazer uma ligação, porque no caso do flúor, ele tem 7 elétrons na última camada, e para ele completar o octeto, ele vai precisar receber um só, o flúor. Então, por isso que ele faz uma ligação só. Normalmente, cada ligação covalente que é feita é para o átomo conseguir receber um elétron a mais a partir desse compartilhamento dos elétrons. Então pode ver aqui, ó, que cada flúor tem 6 elétrons aqui na última camada que não estão sendo compartilhados e 2 elétrons que estão nesse tracinho aqui, sendo representado pelo tracinho, que estão sendo compartilhados. Então cada um deles tem 8 elétrons. 6 não compartilhados, ou 6 isolados e 2 compartilhados. Moral da história, eles completam o octeto que eles querem completar. Tem alguns outros elementos que a gente pode dar de exemplo aqui, ó, como o nitrogênio. Se a gente fosse fazer a distribuição eletrônica para o nitrogênio, ele tem 5 elétrons na última camada. Então, a gente poderia representar esses 5 elétrons dele como um par de elétrons do orbital S, mais outros 3 elétrons que ainda não estão, vamos dizer assim, não estão formando aquele par de elétrons que eles vão querer para poder completar o octeto. Então, normalmente vai ser muito comum o nitrogênio fazer 3 ligações covalentes para ele conseguir completar esse octeto que ele quer aqui. Porque ele tem 5 elétrons na última camada, para ele completar os 8, ele precisa de mais 3. Então, ele faz 3 ligações covalentes normalmente, o nitrogênio, para isso. O cloro, já diferente do nitrogênio, ele já tem 7 elétrons na última camada, se a gente for fazer a distribuição eletrônica dele. Então, para isso, para completar os 8 que ele quer, a regra do octeto, normalmente ele vai precisar de mais um elétron para completar esse octeto. Então, por isso que normalmente o cloro, se a gente for representar aqui, ó, ele vai ter um par, 2 pares, 3 pares aqui, e vai ter um elétron aqui, ó, que ele não vai ter formado ainda o par, que é o elétron que ele vai utilizar para fazer a ligação covalente. Então, se 2 cloros quisessem fazer a ligação covalente, para formar o Cl2, os 2 cloros iriam interagir aqui, ó, e compartilhar esse par de elétrons aqui para formar a ligação covalente dos cloros, que a gente poderia representar dessa forma aqui, né? Os outros elétrons a gente coloca como par normal mesmo, e a ligação covalente sendo mostrada por esse tracinho aqui. Então a gente poderia representar principalmente dessa forma aqui, né? Então, basicamente, seria dessa forma que a gente poderia representar
essas ligações. No caso do argônio, se a gente for observar, o argônio já tem o octeto completo. Então, todos os gases nobres, aquele último grupo da tabela periódica, como eles já têm o octeto completo, não é comum eles precisarem compartilhar elétrons. Por isso que é comum a gente encontrar gás nobre na natureza sem interagir com outros átomos. Porque eles já estão estáveis, vamos dizer assim, por natureza. Então, por isso que gás nobre, esse nome nobre até vem nesse sentido de que são átomos que não precisam interagir com outros e formar ligações químicas. Professor, então nunca vamos encontrar gás nobre fazendo ligação química? Não, é possível encontrar sim, só que tem que ser induzido de alguma forma. Então, vamos dizer assim, espontaneamente um gás nobre não vai querer formar uma ligação química. Porque para eles já estão com o octeto completo, então já estão estáveis, vamos dizer assim. Então, por isso que é incomum encontrar gás nobre na natureza como átomos. Átomos que estão em movimento e não precisam formar ligações químicas com outros átomos. Beleza? Então, por isso que é sempre importante para a gente saber quantas ligações químicas um composto quer fazer, mesmo que seja uma ligação covalente, se for um caso de um A-metal, a gente observar quantos elétrons tem na última camada. Então, se for um átomo que já tem 8 elétrons na última camada, como todos os gases nobres, não vai precisar fazer ligação química para se estabilizar, eles já são estáveis por natureza. Os outros átomos que não têm, normalmente vão querer fazer essas ligações para se estabilizar, tá bom? Então, vamos fazer um exemplo aqui só para a gente treinar um pouquinho mais sobre isso aí. Ó, escrever a estrutura de Lewis para um composto que eles chamam de interhalogênio, porque são formados por dois halogênios, lembrando que a família dos halogênios é a família do grupo, do penúltimo grupo da tabela periódica, né? Então, que é aquele grupo que tem o flúor, o cloro, o bromo, o iodo. Então, aquele grupo lá é o grupo que a gente chama do grupo dos halogênios. Formar esse composto aqui, ó, o monofluoreto de cloro, que é composto por um cloro e um flúor que estão se ligando. E aí ela pede também, determine quantos pares isolados cada átomo tem no composto. Então, sempre que a gente vai fazer a estrutura de Lewis por ligação covalente, o que eu aconselho vocês? Primeiramente, vocês saberem quantos elétrons tem na última camada cada um dos átomos. Então, vamos verificar aqui que o cloro, o número atômico dele é 17, ele tem 17 elétrons. Então, se a gente for fazer rapidamente aqui a distribuição eletrônica dele, a gente vai observar que os 17 elétrons que foram completados, na última camada dele, quantos elétrons ele tem? 2 mais 5, ele tem 7 elétrons. Então, quantos elétrons ele vai precisar receber para completar o octeto? Ele vai precisar receber um elétron, o cloro. Então, ele tem 7 elétrons, a gente vai representar o cloro, inclusive, com 7 elétrons, 3 pares e um que ele ainda precisa formar o parzinho. E ele vai precisar receber um aqui para completar esse octeto que ele quer. E no caso do flúor, o flúor tem número atômico 9 e a distribuição eletrônica dele, se vocês forem fazer, vai dar dessa forma. A última camada dele é a camada 2. Nessa camada 2 ele também tem 7 elétrons. Então ele também vai precisar fazer uma ligação só para conseguir completar o octeto dele. Por isso que quando a gente vai representar a ligação entre o cloro e o flúor, a gente vai representar o cloro com os 7 elétrons dele, né? O flúor também com 7 elétrons dele, 3 pares e um que ele ainda não tem o par. E aí eles vão fazer essa ligação aqui que eles vão compartilhar. Lembrando que cada par de elétron compartilhado desse a gente pode representar dessa forma aqui, ó. Lembrando que tem esses pares isolados, um tracinho que é no lugar desse par aqui e o flúor também com 3 pares isolados. Então, se a gente fosse representar esse composto, seria dessa forma aqui. Observem que ambos já estão agora com os 8 elétrons, porque ambos têm 6 elétrons isolados e mais um par. Então, 8 elétrons para cada um. E com isso eles conseguem se estabilizar a partir desse composto monofluoreto de cloro. Aí ele pergunta, além disso, quantos pares isolados cada átomo tem no composto. Então, cada átomo tem 3 pares isolados. Por quê? Porque são esses pares que não estão participando do compartilhamento de elétrons, da ligação. Que é, no caso aqui, 1, 2, 3 por causa do cloro e 1, 2, 3 por causa do flúor também. Uma coisa que é sempre importante vocês notarem nesses compostos, que é comum a gente ter que
contar antes quantos elétrons estão envolvidos aqui nessas ligações de como par isolado, para que a gente sempre observe se essa contagem está sempre correta. Então, ó, como aqui tem 7 elétrons envolvidos do cloro e também 7 elétrons envolvidos do flúor, no final das contas, essa estrutura tem que ter 14 elétrons. Então, normalmente moléculas grandes e que envolvem, né, vários átomos, é comum a gente ter que fazer essa contagem para a gente observar se tem esses 14 elétrons no final das contas, se a gente montou a estrutura corretamente. E se a gente for contar aqui, esse par de elétron compartilhado, que é a ligação covalente, tem 2, mais 6 aqui do cloro vai dar 8, mais 6 do flúor, 8 mais 6 vai dar 14, então tem os 14 elétrons que a gente precisava ter distribuído. Então tá correta essa estrutura aqui mesmo. Beleza? Então essa é a primeira coisa que vocês vão precisar fazer num caso como esse. Tá certo? E qualquer outro composto também que vocês forem fazer, dependendo de quantas ligações tem que fazer. Mas é comum a gente representar a estrutura de Lewis para moléculas também que envolvem mais do que 2 átomos. Então, até então a gente mostrou no caso do CLF, no caso do... Se a gente for fazer qualquer gás daqueles O2, CL2, normalmente vai envolver 2 átomos só. Só que é comum a gente fazer também para estruturas que a gente chama que são espécies poliatômicas, que envolvem mais átomos na mesma estrutura, né? Que no caso, todos os átomos dessa estrutura vão querer completar o octeto. Ou no caso do hidrogênio que está sendo mostrado aqui, como na camada 1 só tem possibilidade de ter 2 elétrons no orbital 1s, né? Lembrando que não tem orbital do tipo P na camada 1, né? Vimos que tem restrições quânticas, né, em relação a isso. Quem quiser relembrar isso, está lá na aula de modelo atômico atual. Então, normalmente, se, por exemplo, carbono e hidrogênio quiser formar ligação um com o outro, que estrutura que pode formar, por exemplo, uma estrutura mais simplista? Uma estrutura do tipo do CH4, que é o do gás metano, né? Que se a gente for observar, opa, tá, uma coisa está escrita errada aqui, não tem esse elétron aqui, tá? Então tem que apagar esse elétron aqui. Na verdade, o carbono, vou até reescrever aqui. O carbono ele vai ter, na verdade, só 4 elétrons, né? Então ele vai ter 1, 2, 3 e 4 aqui, né? É só isso que ele vai ter. E os 4 hidrogênios com um elétron cada. Então, se a gente fosse representar essa estrutura, como que a gente iria representar? O carbono iria compartilhar elétron com cada hidrogênio. Então, é como se a gente reescrevesse ela aqui assim, ó. O carbono, que ele tem 4 elétrons, né? Vai com cada hidrogênio fazer ligação covalente, ó, com um, aí com outro aqui, aí com outro hidrogênio aqui, e com outro hidrogênio, por exemplo, aqui embaixo. Aí eles vão fazer as ligações covalentes, a partir do momento que foi feita, vai formar esse composto aqui. No lugar desses pares, a gente coloca esses tracinhos. Moral da história, gente, a estrutura do metano, no final das contas, vai ficar dessa forma aqui. O carbono fazendo 4 ligações e os hidrogênios uma só, já que uma só ligação para o hidrogênio é suficiente para completar a camada 1 dele. E para o carbono fazendo 4 ligações, como ele só tem 4 elétrons na última camada, ele completa o octeto com 4 pares de elétrons compartilhados, né? Lembrando que o carbono ele precisa de 4 elétrons justamente pela distribuição eletrônica dele, a gente pode observar isso, né? Que é 1s2, 2s2 e 2p2. Na última camada dele, quantos elétrons ele tem nessa última camada, que é a camada 2? Ele tem 4, por isso que ele precisa fazer 4 ligações. Então é bastante importante a gente sempre associar isso. Por isso que na química orgânica, uma parte da química que estuda compostos que envolvem o carbono, é comum o carbono fazer normalmente 4 ligações, justamente por causa dessa estrutura eletrônica dele, que ele quer completar o octeto, tá certo? Então normalmente vai ser dessa forma. Mas é comum também a gente representar a estrutura de Lewis para átomos que fazem, tipo, entre eles mais de uma ligação covalente. Então, por exemplo, até então a gente representou só as ligações do tipo ligação covalente simples, que é quando um par de elétrons só é compartilhado entre 2 átomos. Que é, no caso aqui, por exemplo, do metano, só tem ligação simples. Entre os átomos ele está fazendo uma ligação covalente só, que é quando ele compartilha um par de elétrons só. Mas existem casos que a gente pode também fazer entre 2 átomos ligação dupla, que é quando eles compartilham 2 pares de elétrons entre esses átomos, e também ligação tripla. Então, é comum isso ocorrer entre os átomos, que no caso, por exemplo,
vamos representar aqui para moléculas diatômicas só para a gente ter uma noção, mas da ligação simples, como por exemplo a gente formar uma ligação entre dois átomos de flúor, que tem 7 elétrons na última camada. Então cada um deles só precisa fazer uma ligação só covalente. Então a ligação simples dos dois flúores a gente representaria dessa forma. Agora, no caso, vamos supor do oxigênio. O oxigênio, se a gente fosse representar, cada um deles tem 6 elétrons na última camada. Então, para representar a molécula de O2, por exemplo, tem 2 elétrons que ainda não estão com par de elétron, né? Vamos dizer. Aí, se a gente for fazer a interação entre dois oxigênios, então eles vão ter aqui 2 elétrons que querem completar o parzinho deles, vai ter uma ligação covalente aqui entre esses dois, mas também eles podem ter outra aqui, ó, também, ó. Então, vocês percebem que esses dois oxigênios podem formar 2 ligações covalentes. Então, que no caso a gente representaria tipo uma estrutura desse tipo aqui, ó. Ele está fazendo uma dupla ligação com outro oxigênio e ainda tem 2 pares, isolados cada um deles, né? Formando aqui o composto do O2 que vai formar uma ligação dupla. 2 pares de elétron compartilhado. Como também a tripla também é possível, se a gente for pegar o exemplo do nitrogênio, que tem 5 elétrons na última camada, então ele vai ter um parzinho e mais 3 que ainda não tem o parzinho dele, a gente pode também fazer uma, entre 2 nitrogênio, formar o N2, que é o gás nitrogênio, que a gente pode fazer aqui, um compartilhamento aqui, né? Outro compartilhamento aqui e mais um outro para formar 3 compartilhamentos e completar cada um o seu octeto, já que o nitrogênio precisa fazer 3 ligações para completar o octeto dele. Então, a gente poderia representar essa estrutura aqui do nitrogênio com uma ligação tripla. N fazendo tripla, que representa cada um dos pares que ele compartilhou com o outro nitrogênio, e mais um par de elétrons isolado aqui que eles não estão compartilhando. E cada um deles completa o octeto. Então, vai ser muito comum nos compostos a gente encontrar compostos com ligação simples, quando compartilha um par de elétrons só, ou com dupla, quando compartilha 2 pares de elétrons entre esses dois átomos, ou com tripla, dependendo da necessidade desses átomos. Então, lembrando que sempre é importante a gente observar na estrutura eletrônica deles, mais especificamente na camada de valência desses átomos, e verificar quantas ligações cada um tem que fazer, quantos átomos estão envolvidos nessas ligações e ver que tipo de ligação que tem que fazer um com o outro. Beleza? Então, continuando nesse estudo das moléculas poliatômicas, né? É comum, normalmente, quando envolvem vários átomos na molécula, a gente pode envolver estruturas que tem os átomos que a gente chama de átomo terminal, que são aqueles átomos que ficam nas pontas, normalmente, que normalmente são átomos que vai estar se ligando somente a um outro átomo, né? Normalmente nesses átomos terminais. Como, no caso aqui, se a gente mostrar essa estrutura aqui, ou a estrutura do metano que a gente tinha mostrado mesmo anteriormente, os hidrogênios são tudo átomos, olha aqui, ó, terminais, ó, porque eles estão tudo na ponta, se ligando a um carbono só cada um deles. Então, é um exemplo de átomo terminal, o hidrogênio, entre outros que vão ter também. E tem também exemplo de átomo central, que são normalmente aqueles átomos que se ligam a pelo menos outros 2 átomos. Ele pode se ligar até a mais, como esse caso do carbono aqui, ó. O carbono está fazendo papel aqui de um átomo central que está se ligando a outros 4 átomos. Então, vai ter casos também de átomos que se ligam a outros 2, né? Ou outros 3 átomos, então depende a quantos átomos ele está ligado, mas normalmente quando ele estiver ligado a mais de 1, 2, 3, 4 átomos ligados nesse mesmo átomo, esse átomo a gente vai falar que ele é um átomo central na estrutura, né? Então, pessoal, é comum estruturas, por exemplo, que tem um átomo central. Como que a gente vai fazer, por exemplo, a escolha desse átomo central quando envolve vários átomos? É importante a gente salientar que, normalmente, átomos que têm energia de ionização mais baixa, então, vão ter preferência para serem átomos centrais na estrutura. Ah, professor, por quê? Porque, normalmente, átomos que têm energia de ionização baixa, normalmente têm mais facilidade de conseguir compartilhar ou mesmo... compartilhar, vamos dizer assim, elétrons, né? Porque átomos que têm energia de ionização muito alta, como por exemplo o flúor, não gosta de doar os seus elétrons ou de compartilhar esses elétrons com outros átomos, porque normalmente, de compartilhar muitos elétrons, eu digo, né? Porque normalmente para ele é mais complicado, porque
precisaria despender uma quantidade muito grande de energia para conseguir fazer isso. Então, normalmente, sempre observem que o carbono é um átomo comum de ser um átomo central nas estruturas, porque normalmente o carbono tem essa facilidade, tem baixa energia de ionização e tem uma facilidade grande de compartilhar bastante elétrons, né? Tanto que ele faz 4 ligações normalmente, compartilha 4, vamos dizer assim, pares de elétrons, né? Então é comum, no caso do carbono, ser átomo central nas estruturas, entre outros átomos também, como o enxofre, que também é comum, o fósforo, átomos que têm baixa energia de ionização e são comuns compartilhar elétrons. O hidrogênio normalmente sempre vai ser átomo terminal, porque normalmente como ele só vai fazer uma ligação, então mesmo ele tendo baixa energia de ionização, ele não tem possibilidade de fazer mais do que uma ligação, né, no caso do hidrogênio. Por isso que nesse caso ele vai ser sempre átomo terminal. E átomos que têm alta energia de ionização também são comuns ser átomo terminal também na estrutura. Beleza? E outra regra que também é bastante importante a gente seguir é normalmente, para a gente fazer a estrutura de uma molécula poliatômica, normalmente arranjar os átomos de alguma forma que seja simétrica em relação ao átomo central. Normalmente, as moléculas mais simétricas têm uma tendência maior de serem estruturas mais estáveis. Nem sempre isso é uma regra que acontece em todas as estruturas, mas é uma regra interessante da gente também considerar quando estiver montando uma estrutura de uma molécula com vários átomos, certo? Então, exemplos que a gente podia dar dessa questão da simetria é para a molécula do SO2. Então, por exemplo, a estrutura mais estável para essa molécula na hora de montar a molécula, normalmente é o enxofre como átomo central, então dessa forma OSO, né, que é uma molécula que o enxofre é o átomo central porque ele é o menos eletronegativo comparado com o oxigênio, e além disso tem essa questão da simetria do OSO, que é uma molécula mais simétrica do que se a gente comparar com SOO, que é menos simétrica, né? E além disso, tem como átomo central, nesse caso, o oxigênio, que é mais eletronegativo que o enxofre. E se for para escolher, é melhor escolher o enxofre como átomo central, num caso como esse. Por isso que a estrutura mais provável, normalmente, do SO2 é essa OSO, né? E do CO2 é a mesma coisa, né? OCO é uma estrutura mais provável também que COO, justamente por esse mesmo motivo. O carbono tem mais facilidade de ser átomo central, porque tem menor energia de ionização, e além disso, é uma molécula mais simétrica. Então, por isso que também, na hora de você montar a estrutura, na hora de arranjar os átomos, também prestem atenção nisso, certo? E é comum também formar íons, às vezes espécies poliatômicas, que esses íons podem ser formados por ligação covalente, mas em muitos casos, no final das contas, eles vão apresentar uma carga, porque para formar esse íon, mesmo sendo formado por ligação covalente, houve perda ou ganho de elétrons, e aí, no caso, quando esses íons com ligação covalente interagem um com o outro, acabam formando estruturas iônicas, vamos dizer assim. Então apesar de ter ligação covalente aqui, eles estão interagindo aqui um íon com o outro e formando, por exemplo, no caso do sulfato de amônio, uma estrutura que é formada por ligação iônica, mas que dentro desses íons tem ligações covalentes também. É comum isso ocorrer também nos compostos, certo? Então, outra coisa que é importante a gente comentar quando se formam esses compostos é uma coisa que pode ocorrer que a gente chama de ressonância, porque algumas moléculas, quando a gente vai representar as moléculas, muitas dessas moléculas não podem aqui, ó, ser representadas por um tipo de estrutura só. Ó. Porque normalmente tem molécula que muitas vezes para ela se estabilizar, normalmente precisa ter mais de um tipo de estrutura dela, mudando de uma para outra, para que dê mais estabilidade para essa molécula. E normalmente essa questão da ressonância é uma evidência também experimental, que normalmente quando, por exemplo, um composto tem um tipo de estrutura só e de repente, por exemplo, igual que nesse caso do íon nitrato, só para usar como exemplo, se a gente representasse só essa primeira estrutura como a estrutura correta, então ele está fazendo uma dupla ligação aqui com o oxigênio e simples com os outros dois oxigênios do íon nitrato. O que iria acontecer se a gente mostrasse só essa estrutura como a correta? Experimentalmente, era para a gente observar
que normalmente o comprimento de ligação de dupla é menor do que de simples. A gente vai comentar depois sobre isso, mas só para explicar essa parte aqui, normalmente seria para observar experimentalmente que essa ligação N dupla O era para ter um comprimento de ligação menor do que as N simples O. Só que o que eu observo experimentalmente nesse caso para o nitrato é que todas as ligações são iguais. Todas têm o mesmo comprimento que está entre o comprimento de dupla e de simples. Aí vem a pergunta, por quê? O que ocorre para que todas estejam iguais? Ocorre esse processo de ressonância, que é basicamente um processo que essa dupla ligação ela fica alternando de um átomo para o outro, de tal forma que todos possam, de certa forma, ter essa dupla ligação em algum momento. E aí, a gente é obrigado, quando vai representar estruturas desse tipo, a representar que as três estruturas que estão em ressonância têm, vamos dizer assim, igual probabilidade de ter estabilidade nesse caso. Então, normalmente é comum a gente representar a ressonância com essas setinhas aqui, ó, setinha para os dois lados, que a gente diz que na realidade para representar o íon nitrato, nesse caso, ele vai ficar variando de uma estrutura para outra nesse caso, né? Então não vai ter apenas uma estrutura correta num caso como esse. E então normalmente esse é um modelo que explica muito melhor essa, vamos dizer assim, essa fusão entre mais de um tipo de estrutura de Lewis, é o caso das estruturas de ressonância. Então vocês vão ver casos que, por exemplo, para a gente não dar preferência para a dupla estar às vezes em um átomo só, então na verdade essa dupla é como se ela ficasse movimentando de um átomo para o outro para que todos pudessem em algum momento estar fazendo essa ligação dupla, já que nesse caso da estrutura do nitrato, pode reparar que ela está fazendo a dupla com um oxigênio, e por que que os outros também não podem ter essa dupla também, já que são os mesmos átomos envolvidos, né? Então essa dupla fica indo de um oxigênio para o outro. Nesse caso, como tem três, ela vai ter três possibilidades. Então quando a gente for representar o íon nitrato, tem que representar que é uma ressonância entre essas três estruturas. Então é como se essas três estruturas pudessem ser formadas num caso como esse e inclusive representar por essas três estruturas seria vamos dizer assim, a representação menos energética possível para essa molécula. Porque normalmente átomos de oxigênio, num caso como esse, quando faz uma ligação só, ele tem um estado mais energético do que quando faz dupla. Já que o oxigênio quer fazer duas ligações normalmente, por ele ter 6 elétrons na última camada. Então, normalmente, o fato de ter essas três estruturas estabiliza todos os três, de alguma forma, para que todos eles tenham uma certa estabilidade na hora de fazer a estrutura, beleza? Então, normalmente, quando tem mais de uma estrutura que a gente precisa representar para um composto, a gente costuma chamar isso que é um composto que tem um híbrido de ressonância, ou mesmo só chamar de ressonância. Então, sempre que o composto tiver essa possibilidade das ligações ficarem rotacionando entre diferentes átomos e que tenha mais de um tipo de estrutura possível para representar esse composto. A gente vai ver casos como esses, né? Então, e o legal de demonstrar dessa forma é que essa estrutura de ressonância, conforme eu falei, ela estabiliza essa molécula ou o íon abaixando essa energia total. Quando, por exemplo, essas duplas ligações ficam variando de um átomo para o outro, estabilizando todos de uma vez, né? Só que aí a gente é obrigado a mostrar todas essas estruturas possíveis, né, para aquela molécula. Então, é comum também, por exemplo, as moléculas de benzenos, a gente mostrar que elas têm uma certa ressonância, porque, por exemplo, o benzeno é uma molécula que é formada por 6 átomos de carbono, que formam um ciclo entre eles, e completam com um hidrogênio cada carbono, em que tem duplas alternadas entre esses carbonos. E o que é comum dessas duplas? Normalmente é comum essas duplas ficarem variando de um carbono para o outro, formando tipo como se fosse uma ressonância dessa forma aqui, ó. Ela pode ser escrita dessa forma ou daquela outra forma, conforme essas duplas vão variando de um carbono para o outro. Justamente porque é isso que ocorre mesmo, né? Já que experimentalmente o que se verifica é que todos esses carbonos aqui um com o outro, eles têm ligações do mesmo tamanho. Só que são ligações que o tamanho fica entre uma ligação simples e uma dupla, já que a dupla normalmente o tamanho é menor. E a simples o tamanho fica maior. E como experimentalmente se observa que fica entre, justamente
é pelo fato dessa dupla ficar variando, então é como se em um momento ele é ligação simples, só que em outro ele é ligação dupla. Então, em média, é como se ele tivesse, tipo, entre aspas, uma ligação e meia, vai. Já que, né? E aí, no caso, o complemento de ligação vai ficar entre uma ligação simples e uma dupla por causa dessa variação aqui. Então, na hora de representar, a gente é obrigado a representar a ressonância entre essas duas estruturas, com essas setinhas duplas aqui representando que fica indo de uma para outra, normalmente. Não é uma estrutura só correta, é todas essas estruturas uma variando na outra. Então, isso a gente chama de ressonância. E é comum, no caso dessa estrutura do benzeno, mostrar com esse círculo aqui dentro, às vezes. Que é justamente mostrando essa variação das ligações duplas que são alternadas. Aí é comum a gente representar dessa forma aqui também. É bastante comum. Certo? E outra coisa também que é importante a gente comentar é o estudo da carga formal para a gente representar que estrutura é a mais estável possível. Então, normalmente, esse cálculo da carga formal, ele considera como se as ligações elas fossem perfeitamente covalentes, né? Então, isso é uma coisa do modelo para se calcular a carga formal, né? E como se cada átomo tivesse metade dos elétrons compartilhados das ligações. Então, é algo que também é utilizado nesse modelo. Mas aí vem a pergunta, por que é utilizado normalmente essa carga formal para a gente saber uma estrutura mais adequada ou não? Porque normalmente a gente calcular essa carga formal para cada átomo indica que se o átomo sofreu uma menor redistribuição dos elétrons dele em relação ao átomo antes de fazer a ligação, normalmente isso vai indicar um valor de carga formal mais baixa. E normalmente valores de carga formal mais próximo de zero vai indicar estruturas mais estáveis para aquela molécula. Então, tá, professor, mas não entendi. E aí, mas para que vai servir então a carga formal? Normalmente, se você faz diferentes tipos de estrutura para o mesmo composto, se você está em dúvida, por exemplo, qual estrutura é a correta, a estrutura normalmente que todos os átomos apresentam carga formal mais baixa, tipo próximo de zero, por exemplo, ou até zero, se for o caso, são estruturas que normalmente vão ser mais estáveis, porque teve que redistribuir menos os elétrons daquele átomo na hora de formar as ligações, e isso para ele dar uma estabilidade por causa disso. Então, como que a gente faz normalmente para calcular essa carga formal? Normalmente é V menos L mais meio de S. Então, o que seria esse V aqui? Número de elétrons da camada de valência, ou seja, quantos elétrons aquele átomo tem na última camada. O E menos, aí o L, esse L aqui é o número de elétrons como pares isolados. Então, aqueles elétrons que não participam da ligação. E esse meio de S seria meio do número de elétrons compartilhados, que são aqueles elétrons que fazem parte da ligação covalente. Que também a gente pode, ao invés de usar esse meio do número de elétrons compartilhados, usar o número de ligações direto, que é o comum até, inclusive, eu utilizar. Tipo, quantas ligações a gente está fazendo? Aí já usa direto. Então, a gente, para fazer um cálculo de carga formal, por exemplo, a gente quer fazer o cálculo da carga formal desse oxigênio nessa estrutura aqui, ó. Então, a gente vai fazer quantos átomos de valência tem o oxigênio? Tem 6. Quantos elétrons isolados ele tem aqui? Tem 2 mais 2, ele tem 4 nesse oxigênio, então menos 4. Quantas ligações ele está fazendo? 2, então menos 2. Então a gente faz esse cálculo da zero, por isso que a gente colocou esse zero aqui em cima da carga formal. Lembrando que a carga formal a gente tem que calcular para cada átomo. Então, aí no final das contas, se todos estão com zero, é porque foi calculada a carga formal de cada átomo e essa é uma estrutura, quando todos estão com a carga formal zero, mais estável possível. Então, se a gente vai comparar, por exemplo, uma estrutura, a gente quer fazer lá uma estrutura para o CO2, por exemplo. Eu fiquei na dúvida na hora de fazer estrutura se o carbono fica no meio ou não. Então, vamos supor que você está nessa dúvida e você montou as duas estruturas, calcula a carga formal para cada um desses átomos, e a estrutura que tiver mais zero na carga formal, ou mais próximo de zero, normalmente vai ser a estrutura mais estável. Então, se a gente comparar essa estrutura aqui, ó, OCO ou OOC, vocês podem reparar que do OCO, no caso do CO2, né, todos estão com a carga formal zero. E no caso do OOC, tem dois que estão com a carga formal que tipo mais 2 e menos 2, que está mais longe do zero. Então, no caso, qual que vai ser a estrutura mais estável para o CO2 nesse caso, na dúvida? Essa aqui, ó. Então, normalmente essa é a estrutura mais estável. Que vai ser algo muito similar na hora da gente fazer a estrutura pro N2O aqui em cima, né? Aqui é o N2O.
Então a gente quer saber qual a estrutura é a correta, essa ou essa. Então normalmente a gente vai ver que tem carga formal menor possível. Essa aqui as cargas formais são -1, +1 e 0 para cada átomo, fazendo esse cálculo aqui, né? E para esse outro é -1, +2 e -1. Você percebe que pelo menos nessa outra aqui tem uma que é 0 e as outras que estão mais próximas de 0? Então qual que é a estrutura mais adequada nesse caso aqui? Essa aqui. Então a carga formal ajuda muito nesse sentido. A gente decidir qual que é a estrutura mais estável em diferentes tipos de estrutura que pode ser formada daquele composto. Certo? Então vamos fazer um exercício aqui para um caso de ressonância e também pelo menos um no caso de carga formal. A gente vai utilizar isso depois no decorrer do curso, só que já para a gente já ir se adaptando a isso. Então ele pede para escrever a estrutura de Lewis com os híbridos de ressonância, então ele já está dizendo, né, que tem ressonância do íon acetato, que é CH3CO2-. Então vamos fazer essa estrutura, que é uma estrutura de uma espécie poliatômica. Então, primeira coisa é a gente saber quantos elétrons tem na última camada cada um desses átomos que estão envolvidos aqui, ó. Então, no caso do carbono, a gente já fez a distribuição e sabe que ele tem 4 elétrons na última camada. O hidrogênio, se a gente for ver aqui, cada um deles tem 1 elétron na última camada. Só que a gente tem que ver aqui que o hidrogênio, quantos hidrogênio tem nessa estrutura aqui, poliatômica? Tem 3. Então, é 1 elétron de cada hidrogênio, só que a gente tem que fazer vezes 3, porque são 3 hidrogênios, né? Então, a gente vai ter que fazer esse cálculo aqui, que no final das contas vão ter 3 elétrons relacionados com os hidrogênios. Aí, a gente já fez o carbono, lembrando que tem 2 carbonos aqui na estrutura, né? Então, a gente vai ter que fazer também aqui vezes 2, que vai dar 8 elétrons referente aos carbonos, né? Já que tem 2 aqui na estrutura, ó, esse C e o outro C aqui. E, por fim, do oxigênio, que o oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Lembrando que para a gente saber quantos elétrons tem na última camada, faz a distribuição eletrônica dele, né? Vezes, quantos oxigênio que tem na estrutura? 2, então vezes 2, que vai dar 12 elétrons referente aos oxigênios. Só que essa estrutura tem uma carga negativa aqui. Quando tem carga negativa é porque a estrutura recebeu um elétron. Então, sempre que tiver carga, ou positivo ou negativo, é porque ela recebeu ou perdeu o elétron. Então, também a gente vai ter que adicionar eles aqui. Então, como é uma carga negativa que tem ali, mais um elétron. Então, quantos elétrons vai ter que ter nessa estrutura, no final das contas, referente às últimas camadas? 8 mais 3, 11. Com 12 vai dar 23, com 1. Então, tem que ter ao todo 24 elétrons na estrutura. Então, a gente vai ter que ficar de olho se tem esse número na hora na hora que a gente for fazer a estrutura. Então, vamos fazer então a estrutura do CH3CO2. Normalmente, a gente tem que escolher quem são os átomos centrais. Lembra que eu comentei com vocês que são os que têm a energia de ionização mais baixa possível? Normalmente os carbonos que tem e os hidrogênios também. Só que o hidrogênio, como ele só faz uma ligação só, ele nunca vai ser átomo central. Então, a gente vai colocar os carbonos, os 2 carbonos, como átomos centrais. E os oxigênios, como eles são bastante eletronegativos e tem 2, a gente vai deixar, por exemplo, eles como átomos terminais, nesse caso, né? Não vamos deixar nenhum como central. E os hidrogênios sempre é átomo terminal, então a gente vai deixar os hidrogênios aqui, ó, em volta desse carbono aqui. Por que eu desenhei dessa forma? Porque ele já está mostrando aqui uma estrutura que é um CH3, então eu desenhei os 3 hidrogênios próximos desse primeiro carbono, e o CO2 eu desenhei esses 2 oxigênios próximos desse segundo carbono. Agora, o que a gente vai ter que fazer, então? Primeiro vamos fazer as ligações aqui entre eles, porque primeiro tem que fazer as ligações para essa estrutura. Uma e uma, para estabilizar aqui os hidrogênios. E esse carbono ainda vai fazer uma quarta ligação aqui. Lembrando que o carbono normalmente precisa de 4 ligações para se estabilizar, lembra? Ele tem 4 elétrons na última camada. E esse outro carbono aqui, vamos fazer uma aqui. Por enquanto esse carbono está fazendo 3. Então, para ele fazer 4, ele precisaria fazer pelo menos uma dupla aqui com um desses oxigênios, concordam comigo? E o outro, não vamos fazer dupla, porque nesse caso aqui, esse carbono já está fazendo as 4. Se ele fizesse outra dupla aqui, ele ficaria com 5 ligações, e que o carbono não pode fazer 5 ligações. Senão ele passaria os 8 elétrons da última camada, que é o que cabe na camada dele, no máximo, né? Então, vamos ver quantos elétrons a gente já distribuiu aqui, para saber se já tem esses 24 aqui, ó. Então, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12... 14. Então ainda falta distribuir outros 10 elétrons.
Então vamos completar agora os octetos desses oxigênios aqui para distribuir os 10 elétrons que faltam. Como aqui já estão 4 elétrons compartilhados aqui nas duas ligações, vai ter mais 2 pares aqui, opa. Então vai completar o octeto desse oxigênio, falta distribuir mais 6. Aí a gente distribui os outros 6 para esse outro oxigênio aqui, ó. Então no final a gente formou essa primeira estrutura aqui. Só que lembra que eu comentei com vocês? Sempre que for possível... Ah, e lembrando, né? Tem uma carga negativa, então a gente é obrigado a mostrar aqui, ó, uma carga negativa, porque é uma estrutura que no final aqui tem uma carga negativa, tá vendo? Então, te mostrou. Só que só essa estrutura é correta? Não, por isso que a gente colocou aqui como um híbrido de ressonância, porque essa dupla que tá com esse O aqui, vocês concordam que elas podem estar com esse outro, que ela poderia estar com esse outro O aqui? Então a gente vai ter que mostrar que, na verdade, esse composto, ele tem uma ressonância com o outro composto, que seria algo muito similar aqui, né? Só que agora essa dupla vai vir para o outro oxigênio, que vai ter 2 pares aqui, e esse vai ficar com uma simples, porque essa dupla agora, essa dupla aqui foi para cá agora, é como se esse par viesse para cá, formando a dupla, e essa que antes era dupla veio para aqui para cima como par de elétron isolado, porque o carbono não pode ter mais que 4 ligações, né? Então, no final das contas, essa é a estrutura de ressonância que é formada, fica variando entre essas duas estruturas. Vou só tirar essa setinha porque eu só coloquei elas para mostrar para vocês. Então, ó, então seriam essas duas estruturas que são a correta para a gente representar a estrutura do íon acetato. Então, sempre que for íon, é importante também na hora de representar a estrutura de Lewis colocar aqui também esse menuzinho representando isso. Beleza, pessoal? Então, essa seria a resposta para essa questão aqui, ó. Agora, vamos fazer também pelo menos um exercício de carga formal, para a gente também ver como que a gente faz o uso dessa carga formal. O que ele pede aqui, ó? Escreva 3 estruturas de Lewis com arranjos atômicos diferentes para esse íon aqui, ó, íon tiocianato, que é o SCN-, e seleciona a estrutura, ó, ele quer que você selecione a estrutura mais plausível, ele quer saber. Identificando a estrutura com cargas formais mais próximas de zero. Lembrando que a mais plausível é a que tem as cargas formais mais próximas de zero, né? Então, quando a gente vai representar esse tiocianato, SCN, ele pode ser ligado de 3 formas, desculpa. Ele está pedindo para mostrar essas 3 formas, né? S, C e N. Ou ele também pode ser ligado como C, S, N, com S aqui no meio, né? E também ele pode ser ligado como, por exemplo, C, N, S. Que vai dar na mesma a gente colocar S, N, C. Que é só inverter, né? Então vai dar na mesma. Então são as 3 formas que podem ser representadas. Ainda não estou mostrando as ligações. Só que vamos ver quantos elétrons tem que ter envolvido aqui, só para a gente fazer a estrutura corretamente, né? Tem um carbono, um enxofre e um nitrogênio. Vai ter que ter 4 elétrons da última camada referente ao carbono. Referente ao enxofre, se a gente fizer a distribuição eletrônica do enxofre, são 6 elétrons na última camada. E do nitrogênio vão ser 5 elétrons na última camada. Só que essa estrutura tem uma carga negativa aqui, vocês estão vendo? Então também tem que somar mais um elétron aqui na hora de ter os elétrons finais da estrutura. Se não for íon, aí você não precisa somar nada, nem subtrair, porque aí não é íon. Mas sempre que for um íon, carga negativa tem que somar elétron, de acordo com a carga aqui. E carga positiva tem que subtrair elétron, que essa estrutura, para ela formar, ela precisou ganhar um elétron ou perder um elétron de alguma outra estrutura. Então, somando aqui vai dar 10, 15, 16. Então, essas estruturas que a gente vai representar, no final das contas, tem que ter 16 elétrons. Então, vamos lá. Vamos primeiro fazer uma ligação aqui, pelo menos, entre eles. Uma ligação entre cada. Aqui também, nessa outra, uma, porque eles precisam se ligar, pelo menos por uma ligação, né? Tá. Então, agora a gente vai ter que distribuir esses elétrons aqui, os 16. Quando a gente faz 2 ligações, já foram 4, então precisa de mais 12 elétrons. Então, vamos, por exemplo, distribuir os outros 12. Só que para a gente distribuir os outros 12, vamos supor que eu quero colocar 6 elétrons aqui e outros 6 aqui, vai. Vamos distribuir os outros 12 dessa forma. Professor, mas aí o carbono não está fazendo as 4 ligações que ele precisa, é verdade. Vocês vão ver que isso vai refletir no valor da carga formal.
Então, vamos ver se essa é uma estrutura que é conveniente para esse caso aqui. A gente vai ter os 3 casos, né? Então, ó, se a gente for fazer aqui a carga formal para o enxofre, vai ser número de elétrons de valência, 6. Menos número de elétrons isolados, lembrando daquela formulinha, né? Número de elétrons isolados também tem 6. Menos número de ligações, que é aquele meio do número de elétrons compartilhados, né? Que é no final das contas é o número de ligações, uma só. Então, quanto que vai dar isso aqui? A carga formal dele vai dar 6 menos 6 menos 1. Vai dar menos 1 a carga formal desse enxofre aqui. Do carbono, a gente vai fazer 4, que é o número de elétrons de valência, menos, ele não tem elétrons isolados aqui nesse caso, então não vai entrar aqui na conta, vai ficar 0 aqui, né? E menos as 2 ligações, então 4 menos 2, ele vai ficar com a carga formal mais 2 aqui em cima desse. E do nitrogênio, se a gente for fazer a carga formal para ele, 5, número de elétrons de valência, menos. Ele tem 6 isolado, menos uma ligação. Então, no final das contas aqui, ele vai ter carga menos 2. Normalmente, uma coisa importante, gente, é que a soma das cargas formais, depois que a gente calcular, até para conferir se está certo, tem que dar no final das contas essa carga aqui da estrutura. Como a carga da estrutura é menos 1, a soma das cargas formais aqui, ó, mais 2 com menos 2 dá 0 e sobra menos 1, tá vendo? Tem que dar a soma igualzinho. Isso até é uma outra forma de conferir se está correto suas cargas formais. Soma todas e vê se dá a carga da estrutura. Se a estrutura, por exemplo, tiver carga 0, a soma das cargas formais tem que dar 0 também. Se a estrutura tiver carga menos 1, como esse caso, essa soma tem que dar menos 1. Então, ó, tá vendo que as cargas formais ainda estão muito altas. Então, o que a gente vai fazer para diminuir essa carga formal? A gente pode, por exemplo, fazer dupla aqui para os carbonos, ó, tipo fazer uma dupla aqui com S, outra dupla aqui com nitrogênio, né? E aí, no caso, ver o quanto de elétrons que falta para distribuir aqui, ó. Tem 16, a gente fez 2 duplas, então 2, 4, 6, 8. Então, precisa distribuir mais 8. Então, 4 para cada, por exemplo, para completar o octeto de todo mundo, né? Ó, 4 para cada, completou. Então, distribuímos 16 elétrons. Vamos ver agora a carga formal nesses casos, como é que fica. Nesse caso aqui, quando tem dupla e dupla. Todos completaram o octeto agora, né? Diferente daqui que o carbono não tinha completado o octeto, ele só tinha 4 elétrons, aqui ele está com 4 ligações, ele está completando o octeto. Todos eles estão, na verdade. Então, vamos fazer aqui a carga formal. No caso do carbono, vai ser 4 menos, ele não tem elétron isolado, então menos as 4 ligações. Que no final das contas vai dar 0. Então, a carga formal desse carbono é 0. Já está melhor que do outro. Enxofre. Ele tem 6 elétrons, menos 4 elétrons isolados, menos 2 ligações. Então, no final das contas, esse enxofre aqui, a carga formal dele vai dar 0 também. Opa, já tá bom, hein? Professor, essas 3 dá 0, tá bom? Nesse caso, não vai dar para as 3 dar 0, porque precisa ter pelo menos uma carga aqui negativa para dar a carga da estrutura, que é negativa, né? Então, não vai poder todas dar 0 mesmo, nesse caso. Então, nitrogênio agora. Tem 5 elétrons na última camada, menos 4 isolados que ele tem aqui, menos 2 ligações. Então, no final das contas, a carga formal dele vai dar menos 1. Ou seja, gente, essa estrutura já ficou bem melhor que a outra, porque as cargas formais, ó, ficaram o mais baixo possível. Não tem como ser mais baixo que isso, porque pelo menos uma delas tem que ficar menos 1 por causa da carga da estrutura. Então, essa é a mais baixa possível. Professor, mas e se eu desenhasse outra assim, ó? Simples e tripla aqui com nitrogênio. Aí vai completar um aqui e mais 2 aqui. Aí que dá os 16 elétrons distribuídos também, se for contar. Seria interessante também? Poderia fazer uma assim também. Vamos ver como que fica as cargas formais. Do enxofre vai ficar 6 menos, ele tem 4 isolado, menos uma ligação. Então, do enxofre aqui nesse caso, do enxofre aqui nesse caso vai ficar... Opa, eu esqueci um par aqui, ó. Precisa ter 6 aqui, ó. Então, na verdade, então vai ter 6 menos 6. É por isso que eu tava achando estranho esse 4 aí. Ó, ele tem que ter 6 aqui, para dar os 16 elétrons, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Agora tá certo. 6 menos 6, que é 6 isolado, menos uma ligação. Então, ele vai ter aqui, a conta vai dar, ele vai ter uma carga formal menos 1. Esse carbono está fazendo as 4 ligações dele, então vai ser 4 menos, não tem isolado, 4 ligações, 4 menos 4, que vai dar 0.
E desse nitrogênio, ele tem 5 elétrons na última camada, menos 5 elétrons de valência, né? Menos 2 isolados, menos 3 ligações, que vai dar 0. Ou seja, essa estrutura, assim como a de cima, também deu menos 1, 0, 0, igual a outra. Professor, mas qual que é a mais plausível que a gente vai escolher? Num caso como esse, a mais plausível vai ter que ser a carga ficar em cima do átomo mais eletronegativo possível, porque ele vai preferir ficar com a carga negativa do que o outro. Então aqui a carga negativa ficou em cima do enxofre, nessa segunda aqui ficou em cima do nitrogênio. Então qual que vai ser a estrutura mais plausível nesse caso? Ficar em cima do nitrogênio, porque a eletronegatividade do nitrogênio, ele gosta mais de receber elétron do que o enxofre. Então, opa. Então a gente vai ter que fazer da seguinte, a estrutura correta, então a mais plausível, na verdade, a mais estável de todas, nesse caso aqui, é essa aqui, ó. Certo? Agora vamos fazer em casos, nos outros casos agora, com enxofre no meio e com nitrogênio no meio, para ver como que fica as cargas formais. Então aqui já vamos aqui fazer pelo menos, por exemplo, vamos distribuir esses elétrons aqui, pelo menos completar o octeto de todo mundo, né? Porque é uma ideia completar os 8 elétrons na última camada para todos, né? Então, por exemplo, vamos fazer uma dupla aqui, outra dupla aqui, e já distribuímos 8 elétrons, precisa distribuir 16, então mais um par aqui, outro par aqui, um par aqui, outro par aqui. Todos têm 8 elétrons, já vamos começar dessa estrutura para otimizar. Então, vamos calcular as cargas formais. Do carbono. Do carbono vai ser 4 elétrons na última camada, menos 4 isolado, menos 2 ligações. Então, ele vai ter carga formal aqui menos 2. Que é alta para o carbono, né? Uma carga formal alta. O enxofre vai ser 6 elétrons de valência, menos só as 4 ligações, que ele não tem par de elétron isolado. Então, vai ser uma carga mais 2. E do nitrogênio vai ser 5 menos os 4 isolados, menos 2 ligações. Então vai dar uma carga formal menos 1. Então vocês percebem que as cargas formais estão muito altas aqui. Então vamos tentar reduzir essas cargas de alguma forma. Por exemplo, deixa eu ver aqui. O máximo que a gente vai poder reduzir, por exemplo, vamos desenhar essa estrutura fazendo uma assim. Então, mas ainda assim vai ser complicado. Mas vamos, por exemplo, fazer assim, ó. Uma tripla aqui com nitrogênio. E aí mais um par aqui. Aí vai dar os 16. Já podem contar aí que já vai dar os 16. Vão ser 8 aqui das ligações, mais 6 da 14, mais esses dois aqui da 16. Sempre precisa dar 16, né, pessoal? Você não pode sumir com elétron na hora de fazer essas ligações. E também as partes de elétron isolado. Por isso que a primeira coisa que eu fiz foi essa soma aqui, pra gente ter isso em mente. Então vamos lá. As cargas formais agora. Se a gente for ver aqui desse carbono, com uma ligação só, vai ser 4 menos 6. Já vou fazer mais rápido para otimizar. Menos 1. Então vai ser menos 3. Ficou muito alta essa carga formal aqui para o carbono. Para o enxofre está fazendo 4 ligações, igual aqui. Ele também está fazendo 4 aqui, então a carga formal vai ser a mesma. Mais 2. E do nitrogênio, 5 menos o 2 elétrons isolado, menos as 3 ligações. Vai dar 0 aqui. A gente até zerou 1, mas a carga formal dos outros ficou muito alta. Então, no final das contas, gente, pelo que a gente está percebendo, a gente comparando essa estrutura com enxofre no meio e essa com carbono no meio, é difícil a gente chegar numa condição igual a que a gente chegou dessa aqui por enquanto. Então, uma estrutura como essa aqui, dificilmente a gente vai encontrar uma carga formal muito baixa. Talvez a mais baixa, contando para todos, vai acabar sendo, deixa eu pensar, essa estrutura ou até uma C tripla. Um par aqui, o enxofre e o nitrogênio fazendo uma simples com assim isolado. Talvez vai ser com carga formal mais baixa possível nessa estrutura com enxofre no meio, né? Que vai dar a carga formal aqui para o carbono. 4 menos 2 dá 2, menos 3 vai dar menos 1 aqui, né?
vai dar para o enxofre mais 2, né? Já fazendo a carga formal. E para o nitrogênio vai dar 5 menos 6 dá menos 1, com menos 1 aqui, menos 2. Ainda assim alta também, tá vendo? Então, por enquanto, a mais plausível ainda é essa aqui, ó, com o carbono no meio. E com o nitrogênio no meio, já vou falar de antemão que essa com certeza não vai ser a mais plausível, porque o nitrogênio é o mais eletronegativo de todos esses três. Então ele não gosta, se é para escolher um para ficar no meio, não vai ser o nitrogênio. Mas eu vou fazer uma aqui só para mostrar para vocês que não vai ser ele. Até porque as cargas formais não vão dar certo. Vou fazer uma tripla aqui. Eu já tenho as 4 aqui, e aí completar aqui com 6. Se a gente for mostrar uma estrutura, por exemplo, assim, com 16 já distribuído, as cargas formais vão dar tudo alta também. Ó. Vai dar menos 1 aqui. Para esse nitrogênio que vai dar 5 menos 4, vai dar mais 1 aqui. E para esse enxofre vai dar 6 menos 6, menos 1. Vai dar, então, menos 1. Então, ó, vocês percebem que ainda assim as cargas formais ficam altas. Essas aqui foi a que ficou mais baixa. Então, a estrutura mais plausível nesse caso aqui é essa aqui, ó, do tiocionato. Carbono no meio, que é o menos eletronegativo dos três. E com as duplas. Porque aí a carga menos 1 fica em cima do nitrogênio, que é o mais eletronegativo. Porque se a gente comparar com essa de baixo, que também até que foi plausível, a carga menos 1 está em cima do enxofre, que não é o mais eletronegativo, por isso que a mais plausível, então, é essa aqui mesmo. Então, dentro disso, vocês percebem que a gente pode se utilizar da carga formal para escolher qual é a estrutura mais plausível, mesmo que a gente faça várias diferentes. Beleza? Então, essa é a ideia da carga formal, que ela ajuda bastante. Então, era isso que eu gostaria de falar com vocês nessa aula. Na próxima aula, a gente continua falando sobre esse assunto. Vamos falar, inclusive, de expansão do octeto e tudo mais. Espero vocês, então, na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.